Olá, tudo bem? Nessa transmissão ao vivo, online, que está acontecendo agora na página do Serviço Social e também está sendo gravada em formato de vídeo, nós vamos debater sobre as diferenças entre assistência social e assistencialismo. Esse é um debate bem amplo, não tem como reduzir uma aula de 30 minutos, mas eu vou fazer o possível para debater um pouco a respeito desse assunto. Você pode deixar o seu comentário aí na página do Facebook Serviço Social Brasil, ou então depois deixar o seu comentário no canal do YouTube do curso da plataforma Ideia Criativa Cursos. Então, dentro dessa definição entre as diferenças do que é assistencialismo e do que é assistência social, primeiro nós precisamos situar dentro do contexto histórico. A assistência social, ela nasceu em função do entendimento, da compreensão ou da verificação das desigualdades sociais e das expressões da questão social dentro do serviço social e por conta do entendimento das desigualdades sociais por parte do Estado. Então, o Brasil está ainda hoje entre os países com maior nível de desigualdade, segundo a ONU, nós estamos em 4º lugar, e o governo busca então aí diminuir essas desigualdades, lançando políticas públicas, e essas políticas acabam enfrentando as questões de sobrevivência da população, mas tentando resolver esses problemas, mas sem investir nos aspectos fundamentais no que diz respeito à assistência social. Então nós vamos entender, segundo o sociólogo Karl Marx, a desigualdade social é definida pela má distribuição de renda, advinda da divisão das classes sociais, onde uma tem maiores oportunidades do que outras em questões que deveriam ser iguais para todas. E essas desigualdades levam a muitos problemas de ordem social, gerando aí as expressões da questão social, que é a vulnerabilização, o pauperismo, a violência e tantos outros conglomerados dessas expressões que, inclusive, agora estão se manifestando também com a questão da exclusão social, entre outros fatores. Então, a assistência social é uma política pública prevista na Constituição Federal, é um direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a educação, a previdência social. A assistência social é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS, e que isso constitui aí uma das principais áreas de trabalho para a assistência social. Hoje, acredito que mais de 60% dos assistentes sociais no Brasil trabalham dentro da assistência social. Existem outros campos que são congêneres e acabam gerando também trabalho de assistência social. E alguns campos são provavelmente dentro do campo bem definido de assistência social. Quem trabalha no jurídico também dá assistência social. Quem trabalha no socioeducacional também vai trabalhar com assistência social. Quem trabalha na área do socioambiental também vai trabalhar com assistência social. Mas existe um campo específico de assistência social e outros campos que a assistência social é mais um instrumento do que uma prática. As pessoas costumam confundir assistência social com assistencialismo. Esse é o tema do nosso debate. Porém, essas duas práticas são diferentes. A assistência social é uma política pública, um direito do cidadão e um dever do Estado. A assistência social vem em busca da recuperação da autoestima dos vulneráveis, do usuário daquela política, dando-lhes condições por meio de práticas universalizadas que os assegurem os direitos como todo e qualquer cidadão. Então, a assistência social ela vem trazer igualdade e poderíamos ir muito mais além, já que a palavra igualdade, em alguns aspectos teóricos, não abrange toda a especificidade da situação, e a palavra que mais hoje se utiliza no serviço social é a palavra equidade, que ela é bem mais eficiente em questões de compreensão teórica e científica do que a palavra igualdade, que uma pessoa pode ter direitos iguais, mas acessibilidade diferente. Então, ter o direito não garante que ela tenha acesso. A equidade se estabelece no princípio de que a pessoa tem o direito e que existam medidas, condições de que essa pessoa não só tenha o direito, mas tenha acesso a esse direito. Então, isso é assistência social. Ela se baseia no tripé seguridade, saúde e assistência social, por assim dizer,
e elas estão interligadas entre si. Então, dentro da perspectiva da assistência social, o Estado se aproveita dessa circunstância, dessa ferramenta, desse instrumento, dessa necessidade para criar um mecanismo político e aí então começa a prática daquilo que se chama assistencialismo. O assistencialismo é um sistema ou prática que se baseia no aliciamento político das classes menos privilegiadas através de uma encenação de assistência social ofertada a elas. É uma forma de populismo assistencial. É uma oferta de serviço por meio de uma doação, um favor, boa vontade ou interesse de alguém, e não como um direito. O assistencialismo é uma prática individual em forma de ajuda ou de favorecimento, uma troca de favores, não uma transformação permanente, ou seja, não há mudanças na realidade social dos indivíduos, pois a sua principal característica é a doação, um ato de caridade. Então existe aí um entendimento por parte da sociedade sobre assistencialismo. Existe muita aceitação do assistencialismo e muita resistência no que diz respeito à assistência social, ou seja, a massa humana, a sociedade no geral, prefere o assistencialismo em vez da assistência social. Ela prefere prefere investir em ações de filantropia, de caridade, em programas de televisão que fazem isso, mas critica massivamente os programas de assistência social. Então existe esse ceticismo e a gente vai ver no decorrer dessa aula sobre isso. Essa confusão da nomenclatura assistência social e assistencialismo se deve muito, já que são muito parecidas, à ligação que elas têm com as obras sociais, que ainda hoje são muito ligadas ao paternalismo, ao coronelismo. As pessoas que têm direito à assistência não são aquelas somente em situação de pobreza, de vulnerabilidade, mas também abrange aquelas que sofreram violência sexual, abandono, por exemplo, pois eles também necessitam. Então a assistência social é para todo aquele que dela necessitar. Às vezes a criança ela tem origem de uma família até financeiramente com a renda estável, boa, mas ela sofre abandono, negligência. Então a assistência social não está ligada, como pensam muitas pessoas, apenas à questão da renda. Então criamos aqui algumas palavras que podem explicar o que é o assistencialismo de maneira mais abrangente, mas não quer dizer que isso encerre o assunto. É um assunto muito amplo e que a cada dia apresenta novas formas, ele evolui, assim como as políticas públicas evoluem, a teoria científica evolui, a capacidade política do Estado também evolui no sentido de negar o direito do usuário. Então o que faz o assistencialismo? Em primeiro lugar, ele cria dependência no indivíduo que dela depende, ou seja, ela não resolve o problema e acaba que sempre, de período em período, aquele usuário vai ter que procurar novamente essa política para obter os benefícios que espera. Então ela cria um alto grau de dependência, não resolve o problema. Ela garante votos. O assistencialismo também ignora os direitos, porque na verdade ele não está interessado em garantir o direito do indivíduo, do usuário, mas em se utilizar desse direito para criar esse sistema de dependência. Não resolve o problema, acaba potencializando a vulnerabilização, piora a situação, porque dentro desse grau de dependência o indivíduo entende que não precisa mais trabalhar, que não precisa mais se preocupar, agora o Estado vai lhe sustentar. Então o assistencialismo tem essa capacidade de escravizar, ele faz favores, dá esmola e exige condições, e aqui nós estamos falando de condicionalidades. Todo aspecto de condicionalidade que estão ligados aos programas de transferência de renda, toda essa linguagem ela faz parte do projeto assistencialista. É uma forma de assistencialismo mascarado. E nós do Serviço Social já entendemos isso. Sabemos que é uma necessidade, que no momento não existe uma forma de fiscalizar os programas de transferência de renda que não seja as condicionalidades, mas ainda assim
as condicionalidades levam diretamente ao assistencialismo. É a prática equivocada da transferência de renda. Um indivíduo que necessita de condições para ter um direito, logo esse não é um direito. Se é um direito, não tem que haver condições. Aí alguém vai dizer assim, mas e os deveres? Eu já falei em muitas aulas aqui, assistência social não trabalha com deveres. Essa é função da polícia, função da justiça, de juiz e outro. Nós trabalhamos com direitos. Não existe na perspectiva do trabalho do assistente social a responsabilidade com direitos em relação a pessoas, em relação a legislações, a questões jurídicas, a questões de leis. Nós não trabalhamos com deveres. A função do trabalho do assistente social é criar mecanismos que façam com que os direitos dos usuários sejam garantidos mediante o Estado. Nós não somos garantidores de direito, não somos efetivadores de direito, nós estamos criando mecanismos para que o direito que o indivíduo tenha em relação ao Estado chegue até ele, para que ele tenha acesso a esse direito. Então as condicionalidades negam o direito. Vamos dizer assim que é um mal necessário no momento, por não haverem ainda, nossos aspectos teóricos ainda não terem encontrado uma resposta mais efetiva para combater a questão das condicionalidades. Ela não é um ponto teórico pacífico, por assim dizer, nas discussões acadêmicas ainda. Ao mesmo se diga da aposentadoria do INSS. O indivíduo paga pela mercadoria, não pode ser considerado um direito. Aquilo que é pago é uma mercadoria, é um objeto. Então, se você paga para se aposentar através da contribuição, não pode ser considerado uma política social, e sim uma mercadoria. Não existe outra forma de entender isso, é que entre a aposentadoria da Previdência e a aposentadoria privada não existe diferença. Se você paga na privada e paga na Previdência Social, qual é a diferença? Se na privada é mercadoria, por que na Previdência tem que ser direito? Logo, se também é pago. E às vezes até mais caro. Então, enfim, falando de assistencialismo, a própria assistência, o INSS, o pagamento da Previdência, é uma forma de assistencialismo, que precisa ser mais discutida, cujo debate precisa ser mais ampliado. Então o assistencialismo ele aliena o indivíduo quanto às suas responsabilidades, através das condicionalidades. É uma necessidade de se aprofundar muito esse debate, porque é claro que superficialmente, como nós estamos discutindo aqui, não tem como fazer uma ampliação mais, um debate mais. Nós estou gravando aqui para duas câmeras, uma está fazendo a transmissão ao vivo e outra para armazenar o arquivo. Então deixo aqui esse recado, precisamos discutir sobre isso. Então o assistencialismo fala uma linguagem muito bonita. Ele utiliza princípios políticos, filosóficos e religiosos. Fala de amor, fala de caridade e filantropia. Então, quando você analisa tudo isso de forma no senso comum, com base apenas no achismo, ou sem aspectos técnicos, teóricos, você vai dizer, nossa, como é lindo! O assistencialismo é muito bom, você falar de amor, praticar o amor na profissão, a caridade, a filantropia. As pessoas acabam confundindo tudo isso e utilizam o amor para criar uma codependência, para ser admirado. Isso não é amor, isso na verdade é hipocrisia, é demagogia, porque quando você realmente ama uma profissão ou o que você está fazendo, você está preocupado em obter resultado a longo prazo, ou seja, emancipar o indivíduo, reinserir o indivíduo na sociedade, não torná-lo dependente de Bolsa Família, torná-lo dependente de cesta básica, torná-lo dependente de mensalidade, de favores. Isso não é amor. Torná-lo dependente de receber um pacote de roupas novas, ou de cobertas, ou um sopão. Isso na verdade é uma certa forma de escravização. Vale lembrar aqui que existem questões emergenciais, mas isso precisa ser muito bem entendido, porque não pode ser utilizado como desculpa. Então o assistencialismo ele pratica ações pontuais, se analisar o todo. Ele individualiza o processo, trata o indivíduo como uma parte exclusiva, não observa a família, não vê o território, não tenta compreender o quadro histórico. Ele acaba culpando o usuário pela sua situação de vulnerabilização, de exclusão. Ele trabalha com base no senso comum, no empirismo, no pragmatismo, na religiosidade,
na opinião pessoal, esquecendo aí o acúmulo teórico da profissão. Isso em relação aos profissionais. Então você vai ver muitos programas de televisão falando de caridade, de filantropia, de amor, de ajudar o próximo. Nós não somos ajudadores de pessoas. E fique bem claro, nós somos assistentes sociais, formados com aporte teórico, bem fundamentado, bem amplo. Hoje nós somos uma profissão reconhecida a nível mundial. Estamos aqui para trabalhar os aspectos científicos do exercício profissional. Então, terminando de falar sobre o assistencialismo, nós podemos nos recorrer ao que é assistência social e o que ela faz. Então, a assistência social cria mecanismo de efetivação de direitos. Nós não somos garantidores de direitos. Nós não somos efetivadores de direitos. É responsabilidade do Estado. Nós trabalhamos criando mecanismo para aproximar o usuário dentro daquela política que ele tem direito, aproximar ele no cumprimento desse direito. Dentro das especificações, das atribuições do assistente social, foi sugerido aí na página do Facebook, Serviço Social Brasil, as atribuições do Serviço Social. Nós vamos gravar um vídeo especificamente para isso, porque não dá tempo de colocar aqui, viu, pessoal, dentro dessa... Talvez responda aqui o que a assistência social faz, responda um pouco dessas perguntas, começando agora. Mas eu vou gravar um vídeo sobre as atribuições do assistente social em outro momento, porque não dá para resumir aqui, senão o vídeo fica muito longo. Então, o que cria mecanismo, a assistência social faz? Cria mecanismo de efetivação de direito, cria mecanismo de reinserção social, isso é muito importante, reinserir o indivíduo na sociedade, criar mecanismo para que ele seja reinserido na sociedade através do trabalho em rede, através desse trabalho multiprofissional, com outras, tipo agência de emprego, cursos profissionalizantes, enfim, uma gama de possibilidades, aí, um leque de possibilidades que pode ser explorado pelo assistente social nos aspectos da reinserção social. Não adianta o Estado ficar fazendo esse favor para o indivíduo o tempo todo e ele continua sempre, entra ano e sai ano na mesma situação social. Isso não vai resolver. O aspecto da assistência social fazer com que esse indivíduo seja reinserido na sociedade como parte de um todo e não ficar sempre à margem, marginalizado, sempre dependente daquela política pública. Então ela cria também mecanismo para a emancipação do indivíduo, na questão pessoal. O indivíduo se emancipa pessoalmente, ou seja, se encontra como pessoa, recupera a sua autoestima, o seu interesse pela vida, pelo mundo do trabalho, pelo crescimento educacional, estudantil. Esses são os aspectos da assistência social. Não tornar ele apenas um comedor de sopão, né, por assim dizer. Ficar lá fazendo filho o tempo e esperando a Bolsa Família. Fazer filho é parte da construção social, mas isso não pode se tornar uma prática. Isso precisa ser entendido. Então a assistência social faz o quê? Ela também cria mecanismo para a recuperação de laços afetivos, né? Isso é importante entender isso. Em todas as políticas, hoje, a família é tida como central, ou seja, um dos princípios teóricos que o assistente social precisa observar é a centralidade da família. O indivíduo não existe ele não está no mundo por si só, ele faz parte de um quadro social, e esse quadro social precisa fazer parte da reconstrução, da sua reinserção social, da emancipação desse indivíduo, desse usuário. Então a recuperação de laços efetivos é parte aí das atribuições, por assim dizer, de forma bem informal, né, dentro do trabalho da assistência social. Então a assistência social também trabalha com aspectos históricos da vulnerabilização, tentando compreender o todo, não agindo pontualmente só ali, porque aí o indivíduo é morador de rua. Morador de rua, vamos dar uma coberta para ele e um sopão. Mas por que ele é morador de rua? O que pode ser feito? O que o Estado pode fazer em relação a ele para ele sair dessa condição de rua e ser reinserido na sociedade? Talvez arrumar um emprego, ver a questão da documentação, emancipar esse indivíduo, entender os aspectos históricos de onde ele veio. Por que no Brasil existe morador de rua? Então existe, né, um aspecto histórico em todos os quadros de vulnerabilização. A assistência social, ela busca compreender tudo isso de forma bem mais ampla.
A assistência social age no combate e prevenção ao preconceito. Preconceito está relacionado ao morador de rua, a pessoa que recebe o Bolsa Família, a pessoa que, inclusive, aí a gente trabalha a questão do preconceito em relação às condicionalidades para receber o benefício, está relacionado, né? Então a assistência social também ela luta pela construção de uma nova ordem societária, uma compreensão. A ordem societária ela está relacionada com as classes, ou seja, um tem muito, o outro não tem nada. Um tem pouco, e aí tá bom assim. Um tem muito porque trabalhou muito, o outro não tem nada porque não trabalhou nada. Mas eu conheço pessoas que trabalham muito, 10, 12 horas por dia, sendo explorado, ganhando mixaria, trabalharam muito mais na vida deles do que aqueles que têm muito. Aí como é que você explica isso? Meu pai, por exemplo, trabalhou 87 anos e quando ele estava no fim da vida, ele só veio a ter uma casa porque eu construí uma para ele. Ele enriqueceu muita gente, tornou fazendeiro, foi administrador de fazendas e trabalhou em muitas coisas, mas no fim da vida dele, ele foi alienado durante todo o processo e no fim da vida dele ele não tinha nada. E ele era um homem que, se você pegasse nas mãos dele, era como se estivesse pegando numa parede de concreto, de calo, experimentado mesmo no trabalho. Então não há relação direta entre ser vulnerabilizado e ser vagabundo. Precisa se entender isso, então vamos combater esse preconceito. Então a assistência social, o que ela faz? Ela estuda a fundo as raízes da alienação, da vulnerabilização, das expressões da questão social. Ela compreende o indivíduo como parte de um processo histórico de acumulação, de exploração, de alienação, de enriquecimento. Isso é relacionado com o mundo do capitalismo. E se a gente for estudar a história do Brasil, nós vamos entender que desde a época das Seis Marias, a acumulação já vindo de Portugal, o Brasil foi dividido em 10 pedaços, 10 pessoas eram donos do país, 12, 13, 14, e o resto era quase que escravos, fossem índios, brancos, italianos, independente da cor ou da etnia, mas elas eram codependentes dessas 14 pessoas. Então o Brasil começou a sua história errado, e se manteve errado, e até errado está até hoje. Nós estamos lutando para mudar isso, mas está ainda assim. Então a assistência social, o que ela faz? Ela busca atender toda a família do usuário, ou seja, nessa questão da centralidade da família, recuperando os laços afetivos, reintroduzindo o usuário na sua família, na melhor. Existem casos que não é possível, em caso de violência, por exemplo, às vezes não é possível, mas sempre que possível, uma das atribuições aí do trabalho da assistência social é fazer essa ligação do usuário com a família, tentando recuperar os laços afetivos, reintroduzir na família, tanto na questão da responsabilidade, quanto na questão do convívio social mesmo, do aporte do convívio social. Então, a assistência social ela trabalha com aporte teórico, metodológico e científico da profissão, enquanto que o assistencialismo trabalha com base no senso comum, no empirismo, no pragmatismo e na religiosidade. Então, nós entendemos assim que quem percebe a diferença, quem consegue entender essa diferença? Se um indivíduo, um usuário, está numa situação de vulnerabilização social e alguém chega e oferece, passando fome, por assim dizer, vamos usar um português bem claro, e alguém chega e oferece para ele uma cesta básica, é claro que ele não está interessado em saber se ele precisa ser reinserido na sociedade, se ele precisa se emancipar, se o filho dele depende do exemplo dele para se tornar um cidadão de bem, ou se o filho dele vai se tornar uma pessoa tal como ele, ali sem esperança, sem motivação, com a autoestima baixa, sem se preocupar com estudos, com a escolaridade, com o crescimento. Então, quando a assistência social alcança um usuário, ele é um pai de família, automaticamente ela alcançou toda a família. Se essa prática for assistencialista, toda a família vai criar uma dependência. Se a prática for de assistência social, com preocupações teóricas, acadêmicas, científicas, claras e objetivas, toda a família vai ser beneficiada. O filho, a esposa, caso haja, os dependentes, ou o companheiro, se for no caso o casal homoafetivo, a companheira. Então todos serão beneficiados com aquela política. O que nos leva a um novo debate, a um novo questionamento teórico. Por que existe o primeiro-damismo? Por causa do patrimonialismo do Estado brasileiro. É histórico, o patrimonialismo é parte
da fundamentação teórica daquilo que se diz assistencialismo, parte do processo do assistencialismo, né? E é fundamental entender o que é patrimonialismo. Então, começou lá com as Seis Marias. O patrimônio, a mistura entre aquilo que é privado e aquilo que é do Estado. O Estado tenta controlar de todas as formas o capital. Então, o patrimonialismo é entendido de duas formas. É um termo utilizado para descrever a falta de distinção por parte dos líderes políticos entre o patrimônio público e o privado em um determinado governo, de uma determinada sociedade. E também é parte da intenção do governo em acumular o capital que pertence ao povo. Ou seja, o governo quer ter o maior controle do capital acumulado nele e não distribuído entre as pessoas. É o revés aí da distinção de classe. É como se o próprio Estado fosse uma nova classe social de acumulação de capital, junto com a classe alta, a classe média e aí a classe baixa. Então, o patrimonialismo, ele deu origem aí também no passado às Seis Marias, ao coronelismo e esse jeitinho brasileiro ao nepotismo, de colocar as pessoas de extrema confiança para administrar as políticas públicas, para ter controle, só fazer aquilo que ele quer e negar-se a cumprir os direitos, ou seja, manipular de forma mais controlada. Então, o primeiro-damismo não está relacionado apenas a ser a mulher do prefeito, por exemplo, a mulher do governador, a mulher do presidente que vai tomar conta daquela política, mas alguém que realmente tenha condições teóricas e científicas para ocupar o cargo. De repente, numa determinada situação, a pessoa não é mulher do prefeito, nem mulher do presidente, mas ela foi colocada na assistência social como um favor, não tem informação nenhuma, não tem conhecimento nenhuma, ela foi colocada ali para tomar conta daquele setor apenas para exercer, para um controle, para exercer poder político dentro daquela determinada circunstância. Então também faz parte do assistencialismo, também é a negação do direito, de todo modo, de igual modo. Então não está relacionada apenas à relação conjugal, ela está relacionada à capacidade patrimonial de controle que o Estado quer exercer. Então nós estamos trabalhando contra isso. Assim, eu deixo em aberto o debate, é muito profundo, não tem como encerrar em um vídeo, ele é muito amplo. Eu aceito opiniões e sugestões. Muito obrigado à participação de todos aí que estão na página Serviço Social Brasil e também que vão assistir esse vídeo no canal do YouTube. Muito obrigado.